tudo bem? Mais um Interarte começando hoje, trazendo para você uma cultura muito interessante, uma cultura da nossa região e do nosso país, a cultura indígena. Hoje vocês vão conhecer exatamente como é que se constrói uma maloca, porque mesmo durante o período de escola, a gente estuda sobre a cultura indígena, mas para mim, pelo menos, eu sempre tive curiosidade e nunca soube como se constrói uma maloca. E vocês não têm ideia de todo o processo, de como é interessante esse processo de construção. Então nós vamos conversar com um indígena, o Sr. Miguel, e nós estamos aqui no Povos da Amazônia. Gente, vocês precisam vir conhecer de perto. Eu tenho certeza que depois de ouvir essa história, vocês vão ter curiosidade de vir até aqui conhecer. E o Povos da Amazônia é um lugar tão encantador que vocês vão ter a oportunidade de ver em vários programas, porque tem muita coisa bonita e interessante para vocês verem. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a cultura indígena. Bom, nós estamos aqui com o Sr. Miguel, que é um indígena, e ele vai se apresentar, vai dizer toda a etnia dele, não é mesmo, Sr. Miguel? Verdade. Eu queria que o senhor se apresentasse. Bom, meu nome é Miguel Sampaio Lana, eu sou dessano, da etnia dessana, do Alto Rio Negro, num lugar chamado Pari Cachoeira, comunidade São João Batista, do interior do município de São Gabriel da Cachoeira. Mas o senhor fala quantas línguas da sua etnia? Como eu nasci lá no meio das aldeias, eu aprendi falando a linguagem da minha mãe, que era tucana, e também aprendi falando a minha etnia dessana. Por isso eu falo duas idiomas. Verdade. Mas, seu Miguel, eu tenho uma curiosidade muito grande, sempre tive muita curiosidade de saber a respeito da construção da maloca. Eu tive algumas informações que parece que tem todo um ritual, até o próprio índio que vai trabalhar na construção, ele tem que estar, não sei se com uma certa idade, tem que ter um amadurecimento, um preparo para isso. É verdade? Verdade. Todos os processos para construir a maloca são muitas coisas, o qual vocês vão aprender agora. Só vou explicar as coisas que meu avô falava para mim quando eu era criança. Como era o procedimento para construir a maloca, qual período que tirava, depois, ou antes e depois de construção, o que eles faziam, o que eles representavam a maloca. Isso que eu vou falar para vocês. Que bom. Bom, vocês vão ver aí agora, é uma arquitetura indígena, que é um negócio fantástico. Verdade. Muito bem construída a maloca. Não, essa é uma réplica, essa daqui é uma réplica. Certo. É pequena maloca, para dizer que é maloca, porque o espaço é pequeno, mas é um espaço maior, mas só que é pequeno. Certo. O ordinário mesmo são muito maiores, muito grandes, mais altas, mais largas, mais compridas também. E essa maloca daqui, ela não é redonda. Essa daqui tem um formato piramidal, ela tem esse formato em pirâmide. Nesse formato, ela é específica para alguma coisa ou pode ser também uma maloca de moradia? Sim, esta maloca é uma específica de moradia, com um nome chamado formato de jacaré. Ah, sim. Por isso que ela está assim, sabe? Uma coisa assim, porque o jacaré tem coisinha assim no corpo dele. Por isso que ela é chamada formato de jacaré. Porque tem alguns nomes diferenciados, tem formato de jacaré, formato de jabuti, essas coisas, sabe? Ah, certo. Quer dizer que existe, além desse formato e daquela redonda, existem outros formatos? Existe, claro, existe. Porque cada etnia, cada chefe, ele constrói a maloca dos jeitos que ele quiser construir, os formatos dela. Isso está simbolizando essa maloca. Mas agora me diga, o senhor estava me dizendo que para construir a maloca, antes de qualquer coisa, vocês preparam a área, o terreno. Verdade. Como é feito esse preparo? Bem, antes de construção da maloca, os índios chamados benzedor, ou próprio cacique, ou tuxaua, eles benziam o chão. Sim. Benziam o chão com tabaco, com os breus,
fumacava a maloca e pacificava todos os existentes moradores subterrâneos, como minhoca, alguns insetos, tudo mais. A eles que são donos dos terrenos e tornavam-se amigos, permitido para a construção, sabe? Assim os índios construíam essas malocas, em cima dela. Que maravilha, o respeito à natureza, Verdade, né? Realmente é... Era assim os índios que eu falei. Essa é a religião e a crença deles, sabe? Certo. É a nossa. Agora me diga uma coisa, seu Miguel, esse material que vocês tiravam, o senhor estava me dizendo também tem um período para tirar, tem um período certo para trabalhar a maloca. Não é em qualquer dia, qualquer período. Eu quero fazer uma maloca, vamos construir a maloca. Não é assim que funciona. Não é assim, não é assim que funciona. Esse que é nosso erro, que nós seres humanos a gente pratica, sabe? Estamos construindo uma maloca nos períodos errados e vem vários tipos de castigo, como eu dizendo, as pragas. Vem e acaba com a maloca. A maloca pega cupim, baratas, alguns insetos, vai comendo e vai estragando. Para isso que os índios tiravam materiais no período certo, construía na época certa. Assim, nada de mal acontecia com eles. Por quê? Respeitando a natureza e a natureza protegia eles. Olha que beleza, hein? Mas qual é o período certo de fazer essa construção? Bem, o período certo para construir, primeiramente eles tiravam os esteios. Certo. Tirava esteios, caibros, as palhas, cipó para amarração, tudo no período sem lua, noite do período sem lua. Sem lua. Sem lua. Certo. Isso, esses materiais, elas tornavam-se assim abençoada e protegida, sem criar nenhum bicho depois que ele for construído. Esse período que a gente tirava, mas na noite de luar, durante o período de luar, ele construía, sem se preocupar nada. As folhas também eram tiradas, as palhas também tiradas na mesma época. Na mesma época. Tiraram juntos, tudinho, assim que aparecer a lua, na noite de luar, nos tempos, período de luar, ele ficava construindo. Nada de mal acontecia com ele. Agora me diga uma coisa, os índios que constroem a maloca, pode ser todos os índios da tribo, mesmo jovens ou não? Sim, todo mundo ajudava. Sei. Todos períodos de certa idade, menos crianças. Certo. E também crianças novas, tá? As mães, todo mundo ajudava, carrega as palhas, carrega esteio. As mulheres trabalham também. Trabalham, ajudavam. Assim a maloca era construída em menos de um mês, rapidinho que eles precisavam, porque elas são muitas pessoas, cada mão ajuda um pouquinho e já rápido construir a maloca. Depois de construída essa maloca, sim, essas palhas, bom, hoje nós temos prego, mas na época dos seus antepassados não tinha prego, como eram feitas essas fixações dessas palhas? Sim, certo. Os índios, para a construção da maloca, especialmente eles usavam cipó titica. Esse cipó titica é um cipó resistente e durável. Ela não quebra e também ele não ferruja. Depois que for amarrada e apertada, assim que ele estiver mais no seco, ela tem maior durabilidade. Esse cipó vocês tiravam e davam algum tratamento para ele ou não? Sim, dava assim, ele descascava aquelas coisas, o benzedor, ele benzia, pacificava as temperaturas, aquelas coisas para não criar as brocas, para não criar insetos. Por isso, aquele cipó era bem tratado, sim. Então, elas eram amarradas todas de cipó? Sim, toda a maloca era amarrada com cipó, todos palha, esteio, caibo, tudo mais. Tudo isso eram os pregos mais melhores, não ferrujam. Mas não deixe de vir aqui aos povos da Amazônia, principalmente aqui com o seu Miguel, ouvir todas essas histórias pessoalmente, que é uma cultura nossa, é uma cultura não só da nossa região, mas do nosso país. E é muito bom a gente ver de perto tudo isso.